1 Samuel capítulo 10, nós vamos trabalhar um pouquinho esse texto, do verso de número 1 até o verso de número 8, e vamos compartilhando um pouquinho das experiências que a gente tem passado com o discipulado lá na Igreja Metodista Central. 1 Samuel capítulo 10, o verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foram procurar. E eis que o teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, chegarás ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, aonde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltério, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim em Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Essa é a palavra do Senhor para nós. Amém, amados? A grande maioria das pessoas conhecem a história do primeiro rei de Israel, Saul. Saul é um filho de um homem rico, filho de Quis, um fazendeiro da tribo de Benjamim, muito influente, um grande líder, um homem de muitas posses. E Quis, num certo dia, acorda pela manhã e percebe que as suas jumentas tinham desaparecido. Isso você lê lá no capítulo de número 9. Sumiram-se as jumentas de Quis, e aquelas jumentas representava muito para aquele homem, a ponto de ele enviar o seu filho primogênito, Saul, para trás dessas jumentas, porque as jumentas naquela época era algo de muito valor. Talvez você pode até se perguntar: um homem rico como Quis envia o seu filho atrás de jumentas, por que não enviou os servos? Por que não enviou um dos seus empregados? Mas por que, meu amado? Porque as jumentas naquela época eram algo de muito valor. Uma jumenta naquela época representava hoje para nós uma caminhonete. Porque as jumentas, elas eram utilizadas para transportar a provisão. E nós não estamos falando de uma casa somente, nós estamos falando de uma clã, um grupo familiar, um grupo de pessoas que dependiam deste homem, que dependiam da provisão que vinha deste homem. E as jumentas levavam e traziam alimentos para aquela família, para aquela clã, transportavam os produtos daquela fazenda. E sem aquelas jumentas, meu amado, não havia provisão. Esses animais eram valorosos, porque eram adestrados, eram preparados. E não era apenas uma ou duas, mas eram várias jumentas que haviam desaparecido. Agora, imagina você, meu amado, acordar pela manhã e olhar para a tua garagem e perceber que a tua caminhonete, que o teu carro de trabalho, o veículo que você usa para trazer a provisão para a tua família, desaparece, some. Isso traz uma inquietação. E foi o que estava acontecendo na vida deste homem de Quis.
Ele estava inquieto, perturbado, havia uma aflição no coração dele. E ele não poderia mandar qualquer pessoa, porque era algo de valor. Então ele envia Saul, o seu primogênito. E Saul chama o seu servo e vai à procura das jumentas. Eles atravessam o monte de Efraim, todo o território de Benjamim, andam o dia todo, chegando à tarde. Eles não conseguem encontrar as jumentas. E aí bate aquele desespero, ninguém tem notícia, ninguém sabe das jumentas, ninguém viu. E depois desse tempo que eles estavam procurando, já cansados, fadigados, Saul, meu amado, ele resolve voltar para a casa do pai. Ele pensa no seu coração: nossa, meu pai deve estar preocupado conosco. Mas aí o servo, que a palavra de Deus não diz o nome, e meu amado, quantos servos que são usados na palavra de Deus e que a palavra não registra o nome. Mas esse homem foi usado por Deus e ele fala assim: meu Senhor, aqui a cidade na frente de nós é um distrito chamado Zuf. Aqui mora um vidente, mora um profeta. As pessoas dizem que tudo que ele fala acontece, que ele tem a palavra do Senhor, que ele sabe de todas as coisas. Vamos lá perguntar onde foram parar essas jumentas. Mas Saul, regado pelos costumes da época, vai falar assim: eu não tenho nada para oferecer para o profeta. Tudo que eu tinha já acabou, até o nosso pão já acabou. E aquele servo de Saul, ele olha para Saul e fala assim: eu tenho 3 gramas de prata. É interessante que agora o servo empresta para o patrão. Até então o patrão era o homem, o grande homem, o rico. E agora ele depende do seu servo. E eles vão, meu amado, para aquela cidade. Quando estão entrando na cidade, eles perguntam para algumas moças que estavam indo buscar água: onde fica a casa do profeta? Vocês conhecem o profeta? E elas respondem para ele o seguinte: o profeta chegou hoje aqui na cidade porque ele vai subir para sacrificar. Todo mundo está esperando ele, porque ninguém pode comer sem antes ele abençoar, sem antes ele sacrificar, sem antes ele oferecer ao Senhor ofertas pacíficas. E se vocês tomarem o caminho aqui dessa rua, vocês vão encontrar com ele. E quando Saul entra na cidade, vem ao seu encontro Samuel. E ele não conhecia Samuel, e ele faz a pergunta: o senhor sabe aonde está? Onde está o profeta? E é interessante que alguns dias antes, ou na manhã anterior, no dia anterior, Deus já havia falado com Samuel. Deus já havia dado a direção para Samuel e falou: Samuel, você vai para Zuf, você vai subir ao monte para sacrificar, pois amanhã você vai encontrar um rapaz da tribo de Benjamim, ele vai estar procurando umas jumentas, e você vai derramar óleo sobre ele, pois eu instituí ele como rei sobre o meu povo. Quando Samuel saiu ao encontro, meu amado, de Saul, Deus já havia falado no coração dele: é esse que você vai ungir. E Saul vê Samuel, faz a pergunta sobre o próprio Samuel sem o conhecer. E Samuel diz: muito prazer, sou eu. E você chegou na hora certa, porque você chegou e você vai comigo subir para sacrificar. Você vai subir o monte para nós sacrificarmos. E você vai subir, você vai comigo, vai jantar comigo. Você agora é meu convidado. E aí Saul estava com aquilo no coração ainda, mas Samuel já se antecipa e fala assim: e as jumentas do teu pai já foram encontradas. Isso é muito interessante, meu amado. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Para você entender o que está acontecendo aqui no capítulo 10. O que está acontecendo aqui? Porque o que eu acho mais impressionante nessa história, amado, o que eu acho mais impressionante é que quem fez as jumentas desaparecer não foi o capeta, não foram os demônios. Quem escondeu a jumenta foi o próprio Deus. Deus escondeu a provisão de Quis. Deus permitiu que a provisão fosse tirada.
Deus faz Saul ir atrás das jumentas. Deus faz Saul ir em busca da necessidade. Deus, meu amado, Ele usa um problema para revelar um reino. Deus, Ele usa uma dificuldade para guiar Saul ao propósito dele. Meu amado, muitas vezes as necessidades são isca de Deus. Deus usa as necessidades para revelar o propósito dele na minha e na sua vida. Vamos ser sinceros, amados. Aqui, muitos de nós não se achegaria a Deus se não fosse por uma necessidade. A psicologia diz que há 5 motivações do coração do homem. E uma das motivações é a necessidade. E essa necessidade é uma das motivações que mais leva as pessoas a procurarem uma religião, a procurarem a Deus. Deus precisou esconder muitas jumentas, meu amado, para hoje eu e você estarmos aqui no propósito dele. Muitas vezes Deus permite a falta da provisão, que venha a crise. Muitas vezes Deus permite que venha a dor para atrair você para o centro do propósito dele. Como eu disse, meu amado, quando eu recebi o chamado do Senhor para a minha vida, eu não queria, não era o desejo. Eu tive que capotar um carro com 4 pessoas dentro, no mundo, um pé na igreja, outro no mundo, para eu entender que Deus tinha um chamado sobre a minha vida. Eu precisei, meu amado, ir no fundo do poço, para entender o propósito de Deus para a minha vida. Então não interessa se você hoje está aqui por uma necessidade. Não interessa, meu amado, se você está hoje com uma dor profunda no teu coração. Se existe um problema que te faz tira até a tua atenção da palavra. Eu quero te dizer, meu amado, que Deus me trouxe aqui para falar que essa dor ou essa dificuldade, esse problema que te aflige, é porque Ele tem algo para você. Deus, Ele não te chamou, meu amado, para ficar correndo atrás de jumentas. Deus te chamou para vivenciar o propósito dEle. As necessidades são ferramentas, meu amado, de Deus. Mas Deus, Ele quer ir muito além das necessidades. As expectativas de Deus são maiores para mim e para a sua vida. Saul, ele foi surpreendido porque ele foi atrás de jumentas, mas Deus diz: não se preocupe com as jumentas, pois já foram encontradas, mas eu tenho um reino para te revelar. Deus, meu amado, tem mais do que uma cura, Deus tem mais do que uma palavra profética, Deus tem mais do que uma resposta para a tua vida. Ele tem um reino, um propósito que muda a tua história. Que muda a nossa história, amado. Agora veja bem, Saul permanece com Samuel, e no outro dia Deus revelou através de Samuel o sonho que ele tinha para Saul. E ele, num diálogo que, como nós lemos aqui, ele pede para o moço de Saul ir à frente, porque ali Samuel queria ter uma conversa com Saul. E no verso 2 ele fala: quando você se apartar de mim hoje, você vai achar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Está o verso 2, no território de Benjamim e Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foram procurar. Eis que o teu pai já não pensa acaso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Meu amado, nesse exato momento, Saul tem uma decisão para se tomar. Ele tem que tomar uma decisão, meu amado. Porque aqueles homens estavam dizendo que o seu pai estava preocupado. E Samuel está dizendo: você tem que subir para o monte. Saul tinha que tomar uma decisão: ou voltava para casa, continuava a sua vida, continuava com as jumentas ou correndo atrás de jumentas, ou ele subia
subia ao monte para viver o propósito de Deus na sua vida. Agora, por que isso é importante para nós aqui, meu amado, nessa noite? Amados, existe duas dimensões na vida de um discípulo, na vida de uma pessoa que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Duas dimensões: ou você vive pelas necessidades, ou você vive pelo propósito de Deus. Ou você vive, meu amado, em busca das suas necessidades, em satisfazer os teus prazeres, em realizar os seus sonhos, ou você se coloca na posição de discípulo e vive o propósito de Deus. E existe propósito para cada um de nós, meu amado. Alguns propósitos são diferentes, mas existe um propósito universal para mim e para a sua vida, que o próprio Jesus deu a sua ordem, lá em Mateus capítulo 28, verso de número 18 em diante, que eu e você somos convocados para irmos e fazermos discípulos de todas as nações. E isso inclui, meu amado, Goiânia. Isso inclui, meu amado, o seu setor. Isso inclui, meu amado, o seu trabalho. Isso inclui a sua redondeza, os seus vizinhos. Quando eu digo de propósito, meu amado, eu estou falando que eu e você somos convocados para irmos até os perdidos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão prostrados, e, meu amado, revelar a eles aquilo que Deus tem para a vida deles. Nós somos convocados, amados, para tirar pessoas das trevas, para eles vivenciarem uma luz que faz com que a vida deles se transforme. Nós somos convocados para isso. Saul tinha essa opção: ou ele voltava para casa e vivia conforme as necessidades que iam aparecendo na sua vida, ou ele ia reinar, ou ele ia cuidar de pessoas. E preste bem atenção, meu amado, ele não ia cuidar de qualquer pessoa, ele ia cuidar da herança do Senhor, o povo de Deus. Meu amado, eu e você somos convocados para cuidarmos de vidas, para reinarmos. E o reino que Davi, ou melhor, que Saul estava sendo chamado, convocado, era para levar, meu amado, um povo escolhido, um povo que era eleito. Eu e você somos chamados para isso. O propósito de Deus para a nossa vida, meu amado, é irmos e fazermos discípulos. E eu e você temos que entender que o propósito de Deus são maiores, os propósitos de Deus são maiores, meu amado, do que as nossas necessidades. Às vezes nós colocamos as necessidades acima do projeto de Deus para a nossa vida. E, meu amado, ficamos o tempo todo correndo atrás de jumenta, correndo atrás dos nossos prazeres, correndo atrás dos nossos sonhos, correndo atrás daquilo que é supérfluo, daquilo que é terreno. Na quinta-feira eu fui fazer discipulado com um dos discípulos que tem caminhado comigo. E ele trabalha ali naquele setor, perto da nova entrada do aeroporto, ali o Guanabara. E eu me deparei assim com um rapaz que estava apaixonado por Deus. Ele falou: pastor, eu não consigo mais olhar para dentro da minha casa e pensar em comprar um sofá, enquanto eu estou vendo pessoas aí passando fome. Pastor, eu não consigo mais pensar em uma herança para minha filha. E essa filha, meu amado, foi fruto de um milagre, que depois de outra oportunidade eu vou contar para vocês. A minha esposa chegou ali, inclusive ela estava junto lá na hora desse milagre, desse acontecimento na vida desses discípulos. E é interessante que o rapaz estava mudado, transformado. Ele falou: pastor, eu não posso ir para diante de Deus no meu tempo a sós com Deus. A gente usa a sigla TSD lá na central. Eu não posso ir para o TSD, pastor, para pedir algo para o Senhor. Eu não posso fazer isso porque eu não sou nada. Eu não posso pensar nos meus sonhos diante de Deus. Eu tenho que pensar naquilo que Deus quer que eu viva nessa terra. Entenda, meu amado,
toda unção, ela tem um propósito. Se eu perguntar para vocês aqui, quem já recebeu uma unção de Deus, tenho certeza que todos aqui vão levantar as mãos. Mas, meu amado, Deus não unge ninguém por nada. Deus não gasta óleo por gastar. Deus, quando Ele unge uma pessoa, Ele tem um propósito, Ele tem uma finalidade. Por que, meu amado, que Deus te ungiu? Qual a finalidade do óleo que foi derramado sobre a tua cabeça? Qual a finalidade da unção que está sobre você? O que você está fazendo, meu amado, com a unção que foi derramado sobre a tua vida? A convocação de Deus para você, meu amado, não é para ficar correndo atrás de jumentas. Ah, não é meu casamento, não é meu mestrado, não é meu filho, não, agora é o meu trabalho. Enquanto você estiver correndo atrás das jumentas, você não viverá o projeto de Deus para a sua vida. Pastor, o senhor está forçando a amizade. Mateus 6,33. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Saul tinha que tomar a decisão: eu vou subir. E ele toma essa decisão, meu amado. Ele fala: eu vou subir. E o verso 3 vai falando que quando dali você passares adiante, chegará ao carvalho de Tabor, e ali encontrarão 3 homens que vão subindo a casa de Deus, Betel, Bet-ael, casa de Deus, levando 3 cabritos, 3 bolos de pão e um odre de vinho. E é interessante que ele encontra, meu amado, 3 homens, e os 3 homens estão subindo. Meu amado, o propósito de Deus para a sua vida, o chamado de Deus para a tua vida, é para subir, é para avançar, é para crescer. Sabe, não olha para trás não, porque a palavra diz lá em Lucas capítulo 9, se eu não me engano, o verso 57 aí em diante, vai falando assim, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Meu amado, você não é chamado para ficar olhando para trás com aquilo que Deus fez lá no passado. Não porque a igreja era boa quando estava lá no passado, não porque Deus falava comigo quando estava lá no passado, não porque Deus fez isso. Era na época do irmãozinho tal, era na época do presbítero tal, do evangelista tal. Meu amado, viva o futuro, aquilo que Deus tem para frente, aquilo que Deus quer realizar na tua vida. Meu amado, você não é chamado para retroceder, você é chamado para avançar, para crescer, para subir. A igreja é chamada para subir. E é interessante porque que esse texto vai trazer 3 coisas assim, quando eles estão subindo: cabritos, pão e vinho. Por que esses homens estão levando 3 cabritos? Sabe por quê, meu amado? Preste bem atenção aqui. Porque ninguém sobe no monte de Deus sem sacrifício. Cabrito significa aqui sacrifício. Para subir no monte do Senhor eu tenho que me sacrificar. Por isso que muitas pessoas não querem subir, meu amado. Por isso que muitas pessoas não querem liderar. Porque existe um preço, existe um sacrifício. Porque é melhor correr atrás de cabrito do que sacrificar. E Paulo lá em Romanos capítulo 12, o verso 1, você sabe o sacrifício que é requerido de nós. Capítulo 1 fala, ou melhor, versículo 1 de Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu amado, o culto do Antigo Testamento para o culto do Novo Testamento é que o sacrifício não é mais com cabrito, não é mais com ovelha. O sacrifício agora sou eu. Eu sou o sacrifício. É a oferta pacífica, é o holocausto. É essa oferta pacífica onde o animal, meu amado, já não é mais queimado, porque sou eu que estou lá. No Antigo Testamento, queimava-se o animal, e quando se queimava o animal todo, ficava só o quê? As cinzas.
Está lá em Levítico. É o primeiro sacrifício que tem a única intenção, meu amado, de adorar e louvar a Deus. Meu amado, quando eu me entrego no altar, eu tenho que morrer. Ninguém quer morrer, meu amado. Mas eu tenho que morrer. Quando você se entrega no altar do Senhor, quando você se entrega para viver o propósito de Deus, quando você decide subir o monte, você é convocado, meu amado, para morrer. Para morrer. Porque quando nós nos tornamos cinzas, meu amado, nós estamos vulneráveis ao vento do Espírito. E a palavra diz que o vento ele sopra onde quer, ele leva a gente para onde quer. E eu quero que você seja cinza no altar do Senhor, porque quando o vento do Espírito Santo soprar sobre você, meu amado, algo novo vai acontecer. Você vai para a direção que Deus tem para a tua vida. A igreja precisa morrer, porque quando a igreja morre, meu amado, o Espírito Santo toma a direção. Nós precisamos morrer, nós precisamos se entregar no altar do Senhor. Meu amado, depois que queima, depois que é queimado, só sobra no altar cinzas. E meu amado, alguém já viu cinza diferente da outra? Não existe, meu amado. Quando a gente se torna cinza no altar do Senhor, a gente está vulnerável a esse vento maravilhoso do Espírito. Por isso que Jesus disse que quando você amar a sua vida, você vai perder ela. Você nunca vai subir no monte de Deus, você nunca vai viver o propósito de Deus, se você não se entregar no altar do Senhor. Sabe, muita gente teve que morrer na central, meu amado, para a gente viver esse avivamento que estamos vivendo. E é morte mesmo assim do ego, do eu, do orgulho. Teve que se entregar no altar. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, meu amado. Não sou eu, não é o pastor Ednei, não são os líderes, não são as estratégias. Deus dá a estratégia, unge a estratégia, mas quem faz é o Espírito Santo de Deus. E para isso eu tenho que me entregar no altar do Senhor. Às vezes nós não queremos abrir mão das nossas opiniões, nós queremos ficar com os nossos achismos, mas se você não morrer, ó amado, morrer em Cristo, você não pode viver o que Ele tem para a sua vida. E lá em Gálatas capítulo 2, o verso 19 e 20, você conhece esse texto: porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado em Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho não é na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos morrer, meu amado. Para subir, diga para a pessoa que está lá, para você não dormir, para você subir no monte do Senhor, você tem que se sacrificar. Tem que haver sacrifício. Mas o texto não para por aí, diz que eles estavam também com 3 pães, bolo de pães. E é interessante, meu amado, que é o pão na palavra de Deus, isso fica fácil. O pão, meu amado, é o verbo vivo. Ou seja, o pão representa Jesus, a palavra. Logos. Saul, você vai ter que atravessar o deserto de Tabor. E o alimento do homem e da mulher no deserto é o pão, meu amado. Ninguém atravessa um deserto sem o pão. Elias, Josué, Jesus. Pega aí as citações desses homens que atravessaram o deserto. Foram alimentados pelos pães que o Senhor colocou nas mãos dele. Preste bem atenção, meu amado. Como que Jesus venceu a tentação no deserto? Foi mediante o quê? A palavra. O pão significa a palavra. E para eu subir no monte do Senhor, meu amado, eu tenho que me alimentar da palavra. Eu tenho que viver a palavra, porque não adianta também eu querer só estudar a palavra, só viver a palavra, ou melhor, só ler a palavra e não viver ela. Tiago capítulo 1, verso 22 fala: seja vós não somente ouvintes, meros ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. A gente tem um rally bíblico lá na central, que antigamente chamava, não, agora é Rota 66, era rally bíblico, agora é Rota 66 lá. Mas não adianta, meu amado, eu falo para os jovens lá, para os líderes de céu, eu falo: não adianta você ficar só lendo, você tem que viver.
E o desafio é viver a palavra, meu amado. Sabe por que os fariseus tinham a palavra na ponta da língua? Mas não adiantava de nada. Agora, quando nós vivemos a palavra, quando nós meditamos dela de dia e de noite, meu amado, o que a gente faz, prospera. É isso que está lá no Salmo 1. É isso que Deus fala para Josué. Josué, não te aparte do livro da lei, mas fica com ele, medite nele, porque você vai derrubar Jericó, você vai botar esse povo dentro da terra. Meu amado, nós somos líderes, nós estamos sendo convocados para conduzir um povo, e para nós conduzirmos um povo, para nós reinarmos sobre um povo, para nós sermos a imagem e semelhança de Jesus, nós precisamos ter a palavra de Deus. Por isso que eu pedi para tirar o copo, senão eu já tinha caído. Precisamos viver a palavra, meu amado. Mas havia também com eles um odre de vinho, e o vinho, meu amado, representa aqui o Espírito Santo, sabe, o Espírito governando, a alegria, o sangue, a santidade. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: e não vos embriaguei com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É interessante isso, meu amado, porque às vezes nós só ficamos com a primeira parte do versículo. E se você entender aqui o texto, Paulo está falando assim, ó, o vinho, quando você toma ele, quando você entorta o caneco, você não tem mais governo sobre a tua vida. O álcool é que tem governo sobre a tua vida. Por isso que Paulo fala assim, ó, enche-se do Espírito Santo, porque você não vai ter mais domínio sobre a tua vida, porque vai ser o Espírito Santo que vai governar a sua vida. O sangue pode representar também o que? Ou melhor, o vinho pode representar o que também? O sangue, meu amado. Porque para nós vivenciarmos o propósito de Deus, nós temos que estar purificados. A palavra do Senhor no Salmo de número 15, se eu não me engano: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Ou seja, meu amado, para eu subir ao monte do Senhor, eu tenho que estar santificado, e quem me santifica é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, meu amado. Se eu tenho sangue na minha vida, eu sou uma pessoa que anda em santidade. Nós precisamos viver isso. O Atmani, ele conta uma história de um dos seus discípulos que estava viajando num trem, e ele entra numa cabine daqueles trem do Oriente, geralmente é um conjunto ali, né? Não é igual ônibus que vai todo mundo olhando para todo mundo, mas são departamentos assim, são salas, né? Lugares lá. E ele entra e encontra 3 rapazes lá, e aqueles rapazes falam assim: meu amigo, será que você não pode ajudar a gente a passar essa viagem mais tranquila? A gente está aqui com um baralho e a gente precisa de um parceiro aqui para fazer uma dupla. E aquele homem, aquele discípulo olha para aqueles homens e fala assim: eu não posso te ajudar, porque eu não tenho as minhas mãos. E aqueles homens falam assim: mas você não tem as suas mãos, sua mão está aí, ó. Não, eu entreguei minhas mãos para Jesus. Sabe, meu amado, é isso que nós temos que fazer. Sabe, a minha boca, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha mente já não são mais minhas, são do Senhor. E é isso que é vivenciar Cristo em mim. Sabe, eu não quero ser governado pelas paixões desse mundo, mas pelo Espírito Santo de Deus. A igreja, meu amado, não foi chamada para ser governada pelos homens. A igreja foi chamada para ser governada pelo Espírito Santo de Deus. Agora o texto não para por aqui, eu nem sei o horário, mas eu estou indo aqui, já estou terminando. Diz assim, meu amado. O texto diz que no verso 5: então seguirás a Gibeá Elohim, aonde está a guarnição dos filisteus. O que é essa guarnição? Guarnição é um lugar onde cobrava pedágio, meu amado. E era dos filisteus. Agora a pergunta que vem ao meu e seu coração: o que os filisteus, o inimigo, está fazendo no monte de Deus? Por que os filisteus estão ali? E é interessante, meu amado, que isso só revela para mim e para você que há um inimigo, e o inimigo ele vai se levantar. Saul estava no seu caminho, depois de ter
passado pelos cabritos, pelo pão, pelo vinho, ele vai enfrentar uma guarnição de filisteus. E você vai ter que passar por eles. Samuel fala assim, você vai ter que passar. Sabe, meu amado, muitas pessoas começam, mas param no destacamento filisteu. Quantas pessoas que hoje poderiam estar liderando célula na central, quantas pessoas que já estão lá há tanto tempo poderiam estar envolvidas, sendo líder de rede, e não estão porque pararam no destacamento filisteu. Meu amado, quando o diabo ele se levanta, quando tudo que é fruto do inferno se levanta contra você, meu amado, pode ter certeza que você está perto do propósito de Deus. Pode ter certeza. Sabe, quando eu comecei a sofrer algumas retaliações, não seria retaliações, mas quando vai contra, resistências, eu falei, oh Deus é maravilhoso, porque eu estou perto do propósito de Deus. Quando começa a se levantar, meu amado, eu vou falar para você, o inimigo ele não vai aparecer com um chifrão na sua frente, não. O inimigo é tão safado, tão sem vergonha, que ele usa pessoas. Ele usa pessoas. Os filisteus estavam sendo usados para ser resistência. Meu amado, só tem uma arma que vence o diabo. Não é o jejum, não é a oração. Mas está lá em Tiago, capítulo 4, o verso de número 7, se eu não me engano. É a resistência. O texto diz que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Meu amado, você só vai conseguir vencer o destacamento filisteu quando você resiste, quando você persiste, quando você nunca desiste. E esse era o propósito no meu coração quando nós começamos a implantação do discipulado. Deus te chama para ser persistente, amado. Em algumas áreas nós precisamos ser persistentes. Precisamos resistir ao destacamento. Precisamos seguir em frente. Não podemos deixar com que as pessoas ou aquilo que vem contra nós tire o projeto de Deus da nossa vida. Saul, ele teve que ir, meu amado. E ele enfrenta, ele resiste. Ele vai à frente. E o texto diz, meu amado, o texto diz que quando ele se encontrava, quando ele estivesse seguindo o caminho e passasse pela guarnição dos filisteus, ele ia se encontrar com um grupo de profetas. E os profetas estavam descendo do alto. Sabe por quê, meu amado? Às vezes tem muito profeta que não quer descer do monte. E, meu amado, eu e você aprendemos com Jesus lá no Monte da Transfiguração que nós precisamos descer. Não é só ficar vivendo a experiência do sobrenatural. A gente tem que ir no meio da multidão, porque lá no meio da multidão tem gente precisando ser liberta, tem gente precisando ser curada, tem gente precisando, meu amado, de uma palavra de salvação. E os profetas estão descendo cantando, louvando, adorando. E é fácil, meu amado, de você identificar um profeta, porque o profeta sempre está com louvor, sempre está com profecia na boca, o profeta sempre está exaltando a Deus, porque o profeta não é nada, quem faz a obra é Deus. E o texto diz que o Espírito do Senhor se apossará de ti, e você vai profetizar com eles, você vai ser mudado, outro homem. Sabe, meu amado, aquele homem, Saul, foi transformado por Deus. Mas o texto termina com uma decisão. Saul, a decisão é sua. Porque quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir. Faça o que você achar melhor, porque Deus é contigo. A decisão é sua. Muita gente subiu, muitas pessoas profetizaram, mas também decidiram permanecer, decidiram parar no destacamento filisteu. E eu e você, meu amado, não podemos virar as costas para Deus. Não podemos, meu amado, virar as costas para o projeto que Deus colocou para essa igreja. Não podemos, meu amado, desprezar a unção que Deus está derramando sobre a vida dessa igreja. O que você vai fazer, meu amado, com essa unção que Deus está dando para você? Sabe, meu amado, eu e você precisamos estar atentos, sensíveis àquilo que Deus,
aquilo que Deus está trabalhando no nosso coração. Você me ajuda com o teclado, amado? Faz uma graça ali no teclado ali. Eu e você, meu amado, precisamos entender que existe um propósito. E que Deus, Ele está trabalhando para que esse propósito aconteça nessa igreja. Sabe, do mesmo jeito que aconteceu lá na igreja metodista central, a igreja que prezava por uma tradição, uma igreja que tinha pessoas que acreditavam que o governo daquela igreja pertenciam a ela, uma igreja que era resistente ao mover, ao avivamento, ao batismo com o Espírito Santo, uma igreja que tinha vivenciado na sua história milagres, prodígios, experiências sobrenaturais, mas que estava parado, e que permitiu o vento do Espírito soprar, para vivenciar um avivamento. Eu repito, meu amado, o mover não vem através de homens, o mover vem através do Espírito Santo. Você precisa entender isso. Você só é um canalzinho, meu amado, que quando você permite o Espírito Santo soprar sobre você, cai, abaixar, abadecai, harachecarabalabashodecai, meu amado, quando você permite o Espírito Santo usar a tua vida, o reino prospera, o reino é estabelecido, pessoas são salvas, vidas se convertem e vivem à luz de Cristo. O que você vai fazer com essa unção, amado? O que você vai fazer com esse chamado que Deus tem gritado para você? Com essa chama que arde no teu coração, com esse desejo que você tem, meu amado, no teu coração. O que você vai fazer com isso? Porque a decisão é sua, e você sabe que Saul decidiu virar as costas para Deus. Você conhece a continuidade dessa história. Saul, depois de ter profetizado, depois de ter vivenciado o Espírito Santo dentro dele, ele resiste, ele decide virar as costas, ele decide ser insubmisso à missão que Deus tinha colocado, e o reinado dele vai por terra, e Deus levanta um homem segundo o coração dele. Eu espero que você não seja Saul, meu amado. Eu espero que você viva o projeto de Deus nessa igreja. Porque a igreja é você, amado. A igreja não é essas paredes, a igreja não é a instituição, a igreja é você. Deus chama é você. Deus quer que você vá até os perdidos. Se coloque de pé no lugar onde você está, meu amado, e comece a falar com Deus. É muito real, é muito sólido a presença aqui neste lugar. O Espírito Santo está aqui, meu amado. Não foi à toa que você veio aqui nessa noite. Não foi à toa que essa palavra foi pregada, meu amado, porque é o Espírito que fala. Comece a falar com Ele. Fala: Senhor, estou aqui, ó. Talvez, ó Pai, eu vivi o tempo todo correndo atrás das necessidades. A minha vida, Senhor, até aqui só foi correr atrás dos meus projetos. A minha vida até aqui, Senhor, só foi governada, controlada pelo meu eu. Mas hoje eu decido, como líder, como discípulo do Senhor, a parar de correr atrás de jumentas e viver o propósito que o Senhor tem estabelecido para mim. Espírito Santo de Deus, começa, Pai, a gerar no coração dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, esse desejo, essa paixão, esse fogo que um dia queimou no coração de Wesley, esse fogo, ó Pai, que ardeu no coração dos teus discípulos, ó Pai, que arda em nós, ó Pai, e que, ó Deus, esta igreja comece a vivenciar um avivamento, ó Pai, que essas paredes não vão suportar, tamanha vai ser a salvação neste lugar. Se, ó Deus, a obra do Senhor já foi excelente, ó Pai, até aqui,
Te prepara, povo de Deus, porque Deus vai fazer explodir esse lugar. Ninguém segura a obra de Deus, ninguém segura o poder de Deus, ninguém segura o sopro do Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus, que ó Pai, o nosso coração esteja sensível ao teu falar. Oh Espírito Santo de Deus, que aquilo que limita, Pai, a nossa visão, que aquilo, Senhor Deus, que segura, Pai, ó Deus, que amarra, Senhor, que cega, Senhor, Deus, põe por terra hoje, para que possamos olhar para cima, para que possamos subir, para que possamos, ó Pai, submeter, ó Pai, a tua missão, ao teu propósito. Oh Espírito Santo, o Senhor não nos chama para sermos perfeitos, mas para sermos aperfeiçoados. E o teu povo nessa noite foi aperfeiçoado pela tua palavra, como eu tenho sido aperfeiçoado, como muitos discípulos têm sido aperfeiçoados. Oh Espírito Santo, o Senhor está aqui neste lugar, o Senhor está chamando essas vidas, e o Senhor chama o teu povo para fazer o que não sabe, com aquilo que não tem, ó Deus, porque é o Senhor que dá a direção, é o Senhor que mostra o caminho, é o Senhor que põe a provisão, põe o recurso, põe a estratégia nas mãos. É o Senhor que faz, ó Deus. Pai, que esse avivamento, ó Pai, seja contado, Senhor Deus, na história, Senhor, desta igreja. Que seja um legado espiritual, mas um legado, ó Pai, que vai ser passado de geração por geração. E que, ó Deus, o teu povo vai, ó Deus, vivenciar de forma íntegra e plena o teu propósito neste lugar. Ó Deus, eu te agradeço pelo esse mover. Eu te agradeço por essa noite, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu amado. Em nome do Senhor Jesus.